Aê! Salve, salve, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live dessa série Planejando, Organizando a Alimentação para a Semana. Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos novamente. Então, hoje a gente vai começar a fazer uma série de lives todos os domingos às 10 da manhã para ajudar você que quer ter uma alimentação mais saudável, reduzir o consumo de carnes e alimentos de origem animal no geral e não sabe muito bem o que preparar, como preparar, fazer uma comida mais gostosa. E aí acaba ao longo da semana não comendo muito bem, acaba comprando qualquer coisa na rua. Então a minha ideia aqui, meu propósito é te ajudar. Então a gente passar esse tempinho juntos aqui para preparar bastante comida, comida boa para vocês depois, se quiserem, né, montar as marmitinhas de vocês, né? Então preparar aí a alimentação para poder seguir comendo bem ao longo da semana. Então quem for chegando, muito bom dia. Eu vou pedir para compartilhar essa live com quem vocês acreditam que pode se beneficiar desse conteúdo, tem interesse, quer melhorar a alimentação, está disposto, né? Então vamos que vamos. Hoje a gente vai preparar 3 tipos de receita com grão de bico. Então, eu disponibilizei para vocês já todos os ingredientes que a gente vai precisar. Pode parecer a princípio muita coisa, mas são receitas simples, rapidinhas, bem gostosas de fazer. E grão de bico é algo que muita gente já conhece, já gosta, já faz de repente uma saladinha. Então, acredito que vocês vão gostar. Tem outros preparos diferentes aqui. Vou fixar aqui nos comentários, aguenta aí, o tema da nossa live de hoje. Enquanto isso, eu vou pedindo para vocês irem compartilhando no aviãozinho essa live com quem quiser participar e aprender um pouquinho mais sobre receitinhas boas, né? Então, receitinhas com grão de bico hoje. E aí semana que vem a gente já pronto, fixar comentário. A gente já vê qual vai ser o menu. Então eu entendo que às vezes as pessoas acabam não cozinhando muito porque ficam sem ideia, né? Não sabem o que fazer e aí não tem um planejamento, uma organização. Então hoje a gente vai fazer esses 3 preparos e aí a quantidade ideal para vocês vocês que vão decidir. Não sei se vai ser só uma pessoa que vai comer, se vão ser mais pessoas, então vocês podem aplicar essas receitas e dobrar, se for o caso, cozinhar um pouco mais e aí ter de repente potinhos mesmo para formar, montar já as marmitinhas, né? E aí muita gente pode falar, ai, nossa, mas congelar, né, o alimento não vai perder as propriedades, não vai tornar esse alimento não muito legal, né? E aí eu vou falar pra você que o ideal é fazer aquilo que é possível pra você. Então, se você tem como morar numa fazenda, se você tem como morar na roça, numa chácara, plantar seu alimento, colher o alimento ali sem veneno, sem nada, picar na hora, cozinhar na hora, comer fresquinho, lindo, maravilhoso. Mas se você não tem esse cenário, porque eu também não tenho, então se você não consegue cozinhar todos os dias, e se você não tiver algo pronto, você vai acabar comendo algum industrializado, pedindo comida fora que você não sabe como foi preparado, não sabe o que tem, né? Então, melhor fazer a sua própria comida, uma comida boa, saudável, com os temperinhos que vão agregar ainda mais propriedade terapêutica, que vão aí preservar a sua saúde, congelar e aí ter algo na hora quando você precisar comer, do
que acabar recorrendo a coisas que não são muito saudáveis, não são muito legais, né? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me enviando aí. A gente vai esclarecendo ao longo dos preparos. Eu vou tentar explicar um pouco o que eu vou fazer antes para ir fazendo. E quem for fazendo junto pode ir perguntando também. E a gente vai começar então pela receita um pouco mais elaborada que a gente tem hoje, que é o grão de bico cremoso, que é mais ou menos um estrogonofe. Inclusive, para quem gosta de estrogonofe, tem hábito de fazer, ainda consome carne, né? Vai ainda consumir, né? 1, 2 vezes, sei lá, né? Ao longo da semana, vocês podem usar o inhame que a gente vai usar aqui para essa receita, para a receita de vocês também com carne. Então, ao invés de a gente usar o creme de leite que a gente compraria no mercado, a gente vai usar o inhame para trazer essa cremosidade, esse caldo mais grossinho aí para o nosso grão de bico, né? Mas vocês também podem usar com a carne, o frango, né? O que vocês forem preparar em casa também. Fica mais barato, fica muito mais saudável. O inhame é maravilhoso para nossa saúde, depurativo do sangue, tem várias propriedades. Então, fortalece o sistema imunológico. Não como eu falei, é baratinho. A única coisa que, às vezes, a Angélica que entrou aí até me mandou depois, antes da live, aliás, no direct, que às vezes ela não encontra um inhame muito bom de ser usado, né? O ideal é que ele não tenha, eu não tô com um aqui se eu mostrar, que ele não esteja muito escuro, murcho. Então dê uma olhada, os mais lisinhos, mais clarinhos, mais firminhos, geralmente são melhores. Se ele estiver muito murchinho, muito escurinho assim, geralmente ele é aquele inhame que fica meio aguado, não fica cremoso e ele não cozinha muito bem. Você pode ficar cozinhando um tempão porque ele não fica um inhame muito cremoso. Então, a única coisa é que às vezes a gente não dá muita sorte e acaba pegando um não muito legal para trabalhar. Mas também não tem inhame, quero usar outra coisa. No caso do grão de bico aqui, a gente pode usar o próprio grão de bico, bater um pouco do grão de bico para trazer essa cremosidade. E a gente também pode usar batata para trazer cremosidade, batata cozida, a mandioquinha. A gente pode usar leite de aveia ou 2 colheres de aveia também. Então tem outras formas que a gente pode agregar mais nutriente, trazer essa cremosidade sem precisar recorrer a um creme de leite, por exemplo. Certo? Então vamos começar. Eu deixei tudo picadinho, então para essa receita a gente vai usar cebola, alho poró, a gente vai usar cogumelo, e aí o cogumelo é opcional para quem não gosta muito, né? Mas mesmo para quem já provou, mas nunca cozinhou, eu sugiro que em alguma oportunidade tenha essa experiência. Então esse é o cogumelo fresco, esse daqui é o Paris. Ele não tem nada a ver com o cogumelo que a gente compra no potinho de vidro, que já vem em conserva. Ele é muito mais saboroso e o ideal é que a gente sempre pique na hora, porque quanto mais a gente espera, né, se ele tiver picado ali, mais ele vai perdendo os nutrientes, então pra gente poder preservar. Então esse cogumelinho aqui inteirinho, ele consegue preservar melhor do que esse daqui, que a gente vai cortando e aí os nutrientes vão se perdendo conforme for passando o tempo, né? Então o ideal é a gente não comprar cortado, cortar na hora, e ele é bem molinho, bem facinho. É um fungo, inclusive tem uma série sobre cogumelos no Netflix que até mostra, né, que alguns têm até um poder de curar câncer, alguns tipos de câncer. Tem até a história de um pesquisador que curou com os cogumelos um câncer da mãe. Então é bem legal, assim, é bem nerd, mas se chama fungos alguma coisa.
A única coisa, acho que, de fungos que vai ter na Netflix, se vocês se interessarem, não tiverem nada pra fazer, não tiver nada pra assistir, eu recomendo. Então eles são ótimos, assim, trazem um sabor gostoso, uma textura. Tem gente que às vezes não gosta muito da textura. Isso, obrigada! Fungos fantásticos, exatamente. É bem legal. Então eu vou usar aqui o cogumelo, mas fiquem à vontade se vocês não quiserem usar. E eu vou usar pra uma gordura aqui que eu fiz, uma manteiga que eu tinha já, uma manteiga vegana. Então eu vou usar essa, mas vocês usem a que vocês tiverem aí, não tem problema nenhum. A gente vai aquecer a panela, então eu vou ligar o fogo. Deixa aquecer um pouquinho. E aí a gente vai acrescentar um fiozinho, assim, não precisa de muita gordura pra cozinhar. Principalmente se a gente estiver usando o azeite, né, uma gordura melhor pra saúde, a gente precisa ficar desperdiçando, um pouquinho já é super potente e já dá pra fazer todo o refogado que a gente precisa. Eu vou colocar aqui mais ou menos meia colher de sobremesa de manteiga na panelinha. E aí a gente vai colocar primeiro, então, cebola e alho poró. A gente vai colocando aos poucos. A cebola primeiro, dá uma refogadinha, coloca o alho poró, dá uma refogadinha e a gente vai acrescentando os outros. O alho mesmo, né? Não o alho poró, o alho é mais leve e é muito mais rápido de refogar. Então a gente sempre deixa ele por último. Então aqui eu vou já colocar a cebola e aí eu coloquei uma média de meia cebola, mas aí vocês, se gostarem mais, usem mais. Se não gostar muito de cebola, usa só um pouquinho. Pode ser manteiga ghee. Então a gente vai dar uma refogadinha. Para ajudar a cebola a desidratar, a gente pode colocar um pouquinho de sal. Ela vai refogar um pouquinho mais rápido, vai desidratando e vai dando uma leve caramelizada. Então eu gosto de colocar só um pouquinho de sal, bem pouquinho assim, salpicar por cima, pra ela já ir refogando rapidinho. E aí, ai gente, o cheiro de cebola é muito gostoso, né? E aí a gente vai acrescentar o alho poró. Eu coloquei acho que meia xícara também de alho poró na receita de vocês, mas se vocês estiverem fazendo para mais pessoas ou uma quantidade menor e aí ou não gostar muito, também fica a critério. Eu coloquei esses temperos porque são os que eu acho que trazem um sabor mais gostoso para esse preparo que a gente vai fazer. Fora as propriedades que a gente já sabe, né? Então aqui refogou. Não sei se vocês viram que eu tô toda ornandinho de avental de mames que ela fez. Olha que belezica. Com o chapelinho. Se sentire a Masterchef. A hora que a cebola começar a dar uma clareadinha, a gente pode acrescentar então o alho poró. E o alho poró a gente usa tudo. Geralmente a gente compra, ele vem com umas folhonas verdes, assim, compridas. E muita gente às vezes corta, ou às vezes na feira, no mercado, geralmente não vem as folhas compridas e descarta. Essas folhas também são super saborosas, são um pouco mais fibrosas. Eu gosto bastante de usar no arroz, por exemplo, mas refogado também fica maravilhoso. Quiche para fazer com aquela folha do alho poró, então dá para aproveitar tudo dele. Não é só a parte branca. Então a gente vai acrescentar aqui. E vamos mexendo. Eu vou colocar, eu não coloquei na lista de ingredientes, mas eu tinha aqui, eu quis aproveitar. Eu vou colocar uma pimenta cambuci picadinha. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa é a semente, ó. A pimenta cambuci, ela lembra um pouco um pimentão, mas ela é mais suave. Ela é mais fácil de digerir também do que o pimentão, principalmente o pimentão verde, né? Porque o pimentão verde geralmente é difícil de digerir porque ele não tá no tempo dele, tá verde, né?
Então por isso as pessoas sentem um pouco mais de desconforto com pimentão verde. A gente vai colocando os ingredientes. Você percebeu que o azeite está ficando meio seco, ao invés o azeite, a gordura, né, a manteiga que vocês estiverem usando, tá ficando seco, tá? Os ingredientes não estão conseguindo refogar muito bem, tá grudando na panela. Ao invés de acrescentar mais gordura, coloca um pouquinho de água morna. Então uma dica é sempre deixar uma água morninha quando for cozinhar, porque a gente sempre precisa, e água morna é legal para não ficar parando o cozimento, né, para não interferir. No caso aqui, se vocês estiverem ainda com a água do inhame ou da abóbora, vocês podem usar a mesma água, que tem nutriente nessa água, a gente já aproveita. Então eu vou colocar só um tiquico de água aqui da abóbora para ajudar nesse refogado aí. Maravilha, Angélica vai colocar pimenta calabresa. Podem acrescentar os temperos que vocês gostarem. Quem gosta de pimenta, a calabresa, pimenta do reino, pimenta biquinho, pode colocar também, que fica maravilhoso. Aí aqui a gente vai colocar agora eu vou colocar a pimenta, que para já esquecer, né? E vou colocar o alho. E aí colocou o alho, como ele é mais sensível, a gente vai refogar rapidinho e já vai colocar os temperos secos, né? A gente vai usar coentro, a cúrcuma e a páprica defumada. Então aqui, vamos lá, vou colocar o alho. Eu mostrei nos stories pra vocês como é que eu gosto de usar o alho, geralmente raladinho, porque é mais rápido, mais fácil do que ficar picando, né? E o sabor também muda. E esse cheiro, nossa, gente, maravilhoso. Aí a gente já se conecta, né, na hora de picar, coloca uma música, coloca o pessoal de casa aí que vai comer pra ajudar a picar os trem. Quem não gosta muito de cozinhar um diazinho na semana, tira esse tempinho para você se organizar, se planejar, envolve as pessoas que vão se alimentar desse alimento também. E a sua forma de processar, de interagir com o alimento, o seu espírito, a sua alegria, tudo isso é energia que vai passando para o alimento e que vai nutrir muito mais os seus sentidos depois. E quando a gente se envolve, sente o cheiro ali, fica muito mais gostoso, né? Então, nossa, da pimentinha com você é maravilhoso. E aí a gente vai acrescentando água conforme for secando, vendo que tá grudando ali. Aí aqui, o que a gente tá fazendo afinal? Criando uma base para que a gente receba esse grão de bico e dê bastante sabor. Para quem não gosta muito do sabor dos vegetais, quanto menor eles forem, mais eles vão se harmonizar ali com os temperos e menos você vai sentir o sabor individual daquele vegetal. Então eu não gosto muito de berinjela. Então eu quero usar berinjela porque é um alimento bom, eu tenho em casa, está estragando, mas eu não gosto muito do sabor, não quero sentir, não gosto da textura. Pica pequenininho, que ele vai se perder ali, vai agregar propriedade, nutriente e vai harmonizar o sabor, né? Vai agregar sabor, nutriente pro preparo, mas não vai ficar marcante. Eu quero sentir, eu gosto. Fica um pouco maiorzinho. Então, quanto menorzinho, menos a gente sente o sabor individual desse alimento. Aí a gente vai usar os temperos. Eu acho que eu coloquei meia colher de chá na lista, mas fiquem à vontade também para usar os temperos secos na quantidade que vocês gostarem. Meia colher eu acho que é o mínimo para trazer um saborzinho legal aí, né? Então, como eu vou usar meia colher de chá. A páprica defumada, que eu gosto bastante, eu vou colocar uma colher, vou colocar um pouquinho mais. Uma colherzinha mais cheia. E eu vou colocar também o coentro em pó, não tem nada a ver com o coentro fresco. Então, quem não gosta do coentro fresco, assim como eu não gosto,
infelizmente, porque ele é maravilhoso. O pó não tem nada a ver e também tem propriedades, também ajuda um monte, ele ajuda a equilibrar a picância, é muito gostoso. Então eu vou colocar umas 2 colheres, 3 aqui, que eu gosto bastante. Mas se vocês não conhecem, querem, né, só provar, coloca menos e aí vai sentindo. Vou colocar um pouquinho de água aqui. E o trem tá grudando. Esse cheiro. Evê perguntou, a pimenta cambuci é a mesma que a pimenta doce? Ai, você me pegou, Evê, não tenho certeza. Vocês sabem me dizer, gente, quem tá aí? Não sei se é a mesma. Ela não é tão forte, né? Ela é bem mais suave, então pode ser que seja sim. Aí, pôs os temperinhos secos, deu uma mexidinha ali, sentiu o cheirinho, a gente vai colocar, no meu caso, quem estiver usando, vai colocar o cogumelo picadinho pra dar já uma refogada e agregar mais sabor. E depois a gente vai acrescentar o tomate. Então, vou colocar o cogumelinho. Quem estiver cozinhando, quero ver foto depois, porque eu adoro. Quero ver como é que ficou esses preparos de vocês aí. Compartilha já com os coleguinhas, né? Pra incentivar outras pessoas a fazerem. Uma coisa que vocês podem fazer também para montar as marmitas, enquanto vocês forem fazendo esse tipo de preparo, no forno vocês podem colocar vegetais para irem assando. E aí na hora que vocês forem montar a marmita de vocês, vocês já tem aí praticamente uma mistura, né? Então um grão de bico. Quem gosta aí de batata palha, quiser colocar ali para trazer uma crocância, coloca um pouquinho também. Aí tem o arroz e o feijão, que é básico, né? Que vocês colocam. E os vegetais já vão assando junto, vocês já otimizam. Então, o que dá pra colocar? Batata picadinha, abobrinha, pica e coloca bastante azeite, alecrim eu gosto bastante com os vegetais, pimenta do reino, sal. E aí a abóbora cabotiã assada fica maravilhosa, dá pra colocar um pouquinho de canela, fica delicioso. O que mais de vegetais? Quiabo, pra quem gosta. E pra quem nunca comeu assado, experimente, porque fica muito gostoso assado. Repolho, a gente pode cortar de rodelas, assim, mais grossinhas, como se fossem, tipo, uns bifes de repolho, assim. Nada a ver bife, mas assim, pra ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem, entenderem. Mas cortem ele assim, mais grossinho, a rodela ele inteiro, tempere e coloca pra assar. Fica muito gostoso o repolho. Então, enquanto a gente vai preparando aqui, já vai assando os vegetais. E aí você já tem aí mais vegetais pra compor o prato de vocês, as marmitinhas, né? Pra quem não tá usando cogumelo, pode colocar o tomate já. E aí, acrescenta um pouquinho de água. Vou colocar o tomate. E a gente vai esperar esse tomate dar uma amolecida. Eita, tem um alho aqui perdido. Coloquei tomate com pele, com semente, com tudo, porque a gente não precisa descartar nada. Enquanto esse tomate vai amolecendo, gente, tô indo muito rápido, estão conseguindo acompanhar, vão me dizendo aí. Eu vou tampar a panela, deixar esse tomate amolecendo, a gente vai mexendo devagarinho. A gente vai bater no liquidificador o inhame cozido para fazer o nosso creme. Porque aqui já tá praticamente acabando. A gente vai colocar o grão de bico depois que o tomate amolecer. Vai acrescentar o creme de inhame. E aí vai acertar sal e finalizar com cheiro verde, e se você for usar.
Então aqui é isso. O maior trabalho que a gente tem quando a gente for cozinhar um tipo de preparo desses é picar. Que é, põe o povo aí de casa para picar os trem aí, pode ser de qualquer jeito, e não fiquem com receio de usar outros ingredientes, de não sair, né, de seguir uma regra, porque na cozinha não tem erro, tem resultados diferentes daquilo que a gente estava esperando, que muitas vezes o diferente não é ruim, às vezes você cria uma receita muito melhor, já aconteceu muitas vezes comigo, porque você adaptou ali e nem estava esperando. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu vou dar uma baixadinha no fogo, deixar esse tomate dar uma leve amolecida aqui, e enquanto isso a gente vai fazer o creminho de inhame. Espera aí que eu vou pegar a tampa aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai bater o inhame com a própria água dele. Geralmente eu cozinho sem a casca. Se você tem algum tipo de reação quando você for manipular o inhame, porque na casca ele tem uma propriedade que às vezes pode causar coceira, né, alguma irritação na pele de algumas pessoas, né, mais sensíveis, você pode cozinhar ele com a casca e depois você só tira a casca bem facinho, assim também dá. Eu prefiro cozinhar sem a casca, porque daí eu posso usar também essa água com a casca, às vezes fica uma sujeirinha, alguma coisinha, dá pra coar também e usar. Então eu cozinhei sem a casca mesmo, e a gente vai colocar só o inhame no liquidificador, e a água a gente vai acrescentar aos pouquinhos. A gente quer uma mistura cremosa, não muito líquida, para agregar a cremosidade no nosso preparo aqui do grão de bico. Se a gente coloca muita água, daí vai ficar mais aguado, não vai ficar aquele coisa caldo suculento, né? Gostoso que a gente quer. Então eu vou colocar só o inhame. Eu coloquei acho que 2 inhames médios, os meus estavam menorzinhos, então eu usei 4 pequenininhos aqui. Vai colocar o fundinho de água do próprio cozimento, que daí a gente já aproveita essa água aqui. Se você tiver cozinhado o inhame com a casca, tiver sujeirinha, dá pra coar e usar essa água também. Vamos dar uma mexida aqui no refogado. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse refogado. Aguenta aí que eu tô com suporte aqui que fica balangando, gente. Espera aí que eu vou mostrar como é que tá o meu refogadinho aqui, ó. Então, a gente ainda tem uns tomates pedaçudos, tá vendo? Os cogumelinhos, e o cheiro disso tá maravilhoso. Então, vou tampar, deixar ele aqui. E aí, a gente vai fazer, então, o nosso creminho de... que dá pra fazer... Meu Deus, deu um de leve, né? A gente tira o trem do lugar, o trem dá uma travada. Quem gosta de creme de milho pode fazer esse creme de inhame com o milho e aí colocar os temperinhos que você, né, gostar, e fica perfeito, assim, fantástico. Nossa, o sabor fica sensacional mesmo. Então aqui coloquei um pouquinho de água só no fundinho, o inhame bem molinho. A gente vai bater e vai acrescentando água aos pouquinhos. A gente vai ver como é que tá a consistência e vai acrescentando água aos pouquinhos. Quem estiver cozinhando na hora aí, se tiver muito rápido, se tiver alguma dúvida, vai mandando, porque senão eu vou seguindo aqui pra gente conseguir fazer os outros 2 preparos, né?
Então vou ligar o liquidificador aqui. Peraí, deixa eu pegar a tampa. Então vou ligar, vou bater. E aí vou acrescentando água aos pouquinhos e vou mostrando pra vocês a consistência. Então aguenta aí o barulho. E minha mãe tá lavando o quintal, não sei se vocês estão escutando. Aqui já deu. Se o inhame estiver bem molinho, pouca água vai ser suficiente. Inclusive, gente, isso daqui é base para um creme que fica parecendo requeijão, que a gente pode colocar um pouco de castanha de caju, alho, cheiro verde e usar isso como uma pastinha para passar no pão, que fica bem gostoso. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês a consistência desse creme, ó. Então a gente vai deixar ele assim, só inhame e a água do cozimento, mais nada. E aí, se precisar, a gente vai acrescentando mais água no nosso refogado, né? Deixa o liquidificador no cantinho, porque a gente vai usar para nossa terceira receita que a gente vai preparar. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o refogado. Como é que tá o tomatinho, que já deu uma boa amolecida, e a gente já vai acrescentar o grão de bico. Aí eu fico com receio de tirar o trem daqui e depois dá ruim, né? Mas quero mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui também dá um belo molho de tomate pra gente comer com macarrão. A gente pode colocar aqui o grão de bico e servir esse grão de bico cremoso com macarrão. Aí. Eu vou colocar um pouquinho mais de água, tô segurando com a mão aqui, gente. Que é a água do cozimento do inhame. E aí a gente já vai colocar o grão de bico. Coloquei acho que uma medida de 3 xícaras, né? Pra vocês aí, mas de novo, coloquem o tanto que vocês forem cozinhar pra semana de vocês. Às vezes precisa de mais, então é uma pessoa só que vai comer. Aqui dá mais ou menos isso, umas 3, 4 conchas, né? Tem a folhinha de louro aqui. Coloquei aqui o grão de bico. Olha que beleza, gente. Não tem como isso aqui ficar ruim. Só tem coisa boa aqui dentro. Não tem jeito, não. Olha. E aí a gente vai colocar o nosso creminho de inhame pra ficar aquela coisa bem cremosinha, bem delicinha. Eu vou colocar vocês aqui no suporte de novo, pra eu poder usar as duas mãos aqui pra colocar o... Cadê? Aí. Pra colocar nosso creme. Vocês estão falando aí, que eu tô vendo, de bater com colher dentro. Pelo amor de Deus, cuidado com o equipamento de vocês. Minha colher ali. Se não tem muita prática, para, né? Desliga, dá uma mexidinha, liga de novo. E o que vocês podem fazer também é usar algum vegetal
tomate e cenoura e ir ajudando com a cenoura. Se você não quiser a cor desse vegetal, aí usa uma abobrinha, usa qualquer coisa, porque daí se pegar na lâmina ali, não vai danificar o seu aparelho e você tem ali uns vegetais que já agrega na receita também. Agora, se é mais difícil, né, pra você fazer esse processo, não faça, vai devagarzinho, coloca um pouquinho mais de água, que dá certo. Vou colocar então o meu creminho aqui. Gente, vocês conseguem ver? Eu preciso de um cameraman, assim, pra ir filmando tudo bem certinho junto. Aqui é vida real, né? Não sei se vocês estão escutando, mas minha mãe tá lavando o quintal, tem vassoura, tem água, tem tudo rolando. E aqui a gente mexe esse trem que fica delícia. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui pra aproveitar esse creminho que tá aqui, porque a gente não quer desperdiçar nada, né? Então eu tenho um morro de dó de depois lavar o liquidificador e ainda ter coisa aqui. Então a gente aproveita tudo. Vou colocar um pouquinho de água, dar uma mexidinha aqui para dar uma lavada no liquidificador. Já vou colocar uma aguinha que daqui a pouco a gente vai usar ele também. Dá uma mexida. Se você não gosta do sabor do inhame, do cheiro do inhame, não se preocupe, porque aqui, junto com os temperos, você não vai sentir. Fica tranquilo. Ai, acho que eu fui muita água. Não, acho que deu. Já vou mostrar pra vocês como é que tá esse trem aqui. Tô derramando. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Lembrei. Pra quem gosta de mostarda, você, de repente, né, no estrogonofe, enfim, né, de preparo, dá pra colocar também uma colherinha de mostarda. Pra quem tiver algum molho de tomate caseiro, dá pra colocar também. Eu gosto de usar o tomate mesmo, né? Gente, aqui é praticamente isso. Grão de bico já tá cozido, os vegetais já estão refogados. A gente já tem, quanto mais a gente deixar aqui baixinho ele e refogando, mais ele vai apurando o sabor. Vou colocar um pouquinho de sal para experimentar. E aí, deixa ele baixinho aqui, já vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí a gente finaliza com o cheiro verde, a quantidade que vocês quiserem. Então, vou pôr um pouco de sal. Quem gosta de pimentinha pode colocar. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Quem tá fazendo junto aí, tá dando certo? Cosmo Abreu, sim, a ideia é para vocês comerem, tirar a porção que vocês forem consumir no dia, e aí espere esfriar, e aí fazer as porçõezinhas para congelar. Então pode sim congelar. A ideia é que vocês façam isso mesmo para comer ao longo da semana, não ter que se preocupar e também nem optar por alguma alimentação não muito legal, né? A gente acaba se sabotando, não tem nada pronto, não quero cozinhar. Então aqui, vou deixar ele refogando e vou para nossa segunda receita. Pra dar tempo, gente. Nós temos uns 20 minutos. Se o Instagram permitir, a gente fica mais. Mas acho que dá tempo porque o resto é mais rapidinho.
deixa eu só mostrar pra vocês, vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Uma dica pra agilizar. Vocês podem... Minha mãe tá me molhando aqui com a mangueira. Ai, aguento. Vocês podem deixar salsinha e cebolinha já picada. Então comprou, já pica. O ideal é aquilo, picar na hora pra gente manter. Mas se picar na hora não é uma opção pra você, o ideal vai ser sempre fazer aquilo que é possível. Então se eu tiver picado, eu vou usar ao longo da semana, não vou deixar estragar, então pica e deixa lá. Se eu consigo picar na hora, então vou picar na hora, né? Não consigo picar na hora, se não tiver picado não vou usar, vai ficar estragando. Então deixa tudo picado pra agilizar. Vocês também podem deixar, não sei se vocês têm aquele mini processadorzinho, mas vocês também podem fazer um tempero caseiro com cebola e alho naquele processadorzinho. Põe num potinho e aí também consome ao longo da semana para não ter que ficar picando todo dia. Vai agilizando também. Vou colocar então aqui, deixa eu só experimentar o sal. Experimentem um de vocês aí. Delícia. E vou finalizar com o cheiro verde. Deixar ele baixinho, apurando no outro fogo aqui baixinho. E vou mostrar pra vocês então como é que ficou o nosso grão de bico cremoso, maravilhoso. Eu tenho certeza que quem for levar marmita, for marmitar junto com outras pessoas, a hora que abrir essa marmita que for esquentar no serviço ao longo da semana, todo mundo vai perguntar, porque o cheiro disso é maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. E a gente já vai fazer a nossa segunda receita. Pera aí. Aguentem aí. Coisa linda, né? Fala sério. E aí, pode deixar ele reduzir um pouquinho mais nesse caso, mas tá pronto, é isso. Então demorou um pouquinho mais, porque, né, fiquei conversando, dando as dicas aqui, mas é rapidinho de fazer. Tendo tudo picado, é bem rapidinho de preparar. É só refogar, colocar o grão de bico, bater o inhame. E trem apurando. E aí a gente vai fazer nossa segunda receita. Que é mais ou menos mexido, como se fosse um ovo mexido, né? Mas um grão de bico mexido. Então, peguei aqui uma outra panela. Antes de refogar, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pouco do grão de bico, sem a água, vai colocar num prato e amassar com um garfo mesmo. Então coloquem a quantidade de grão de bico que vocês forem usar. E vou dar uma leve amassadinha. E a gente vai fazer como se fosse um ovo mexido, mas ao invés do ovo, a gente vai usar o grão de bico. Então vai ficar uma textura diferente, um tipo de preparo diferente, sabor diferente. E aí vocês conseguem montar vários tipos de marmitinha durante a semana com o mesmo ingrediente, mas sem repetir o sabor, né? Sem repetir a textura e aí não enjoa. Então, ele estando molinho, eu cozinhei o meu por cerca de 25 minutos na pressão depois de demolhado. Dá pra fazer também na panela comum, mas
demora mais, né? Então a gente quer economizar um pouquinho de gás e otimizar o tempo, então a gente faz na panela de pressão. Então aqui eu coloquei o grão de bico e com o garfo eu vou amassar. Tá vendo? Ele vai ficar assim, quebradinho, ó. Não precisa amassar tudo muito bem, ele pode ficar uns carocinhos, não tem problema. Pra trazer uma texturinha. Então a gente dá uma amassadinha, vai virar quase que uma pastinha. Isso aqui, gente, vocês podem comer com pão, vocês podem usar pra rechear uma panqueca, de repente fazer como se fosse, como vocês comeriam um ovo mexido, né? Colocar junto na marmitinha junto com seu arroz e feijão e aí comer. Quem tem boa digestão de grãos, coloca lá junto com o feijão. Ah, não tenho, né? Se não dá pra comer o feijão e grão de bico na mesma refeição. Então leva o grão de bico pra dar uma variada na alimentação de vocês a semana aí. Então aqui, amassou. Dei uma amassadinha aqui. Vou ligar meu fogo. Aquecer a panelinha. Vamos refogar cebola. O que eu coloquei? Só cebola para refogar, né? Tomate, sim. Um pouquinho de cúrcuma, pimenta do reino e o grão de bico. Só. Rapidão. A gente tem um preparo diferente com o grão de bico, um outro sabor e de novo, vocês podem colocar outros temperos também, variando. Dá pra colocar uma cenoura raladinha, uma abobrinha ralada junto, se eu quiser já otimizar e acrescentar mais vegetais, brócolis também, fica delícia, junto aqui, fica ótimo. Então aqui, vou colocar a minha manteiguinha. A panelinha já tá quentona. Vou dar uma baixadinha aqui. Vou refogar minha cebola. Já deixamos picadinho, né? A cebolinha aí. Vou colocar um tiquinho de sal. Cadê meu sal? Tá aqui. Aqui, antes do tomate, vou colocar a cúrcuma para trazer, né, mais corzinha aí para esse grão de bico. Vou colocar mais ou menos uma colherzinha assim, mas não gosto muito de cúrcuma, coloca um pouco menos. E um pouquinho de pimenta. A pimenta do reino aumenta a absorção das propriedades da cúrcuma, então é sempre bom a gente usar junto, né, essas duas aí. Dei uma refogadinha agora, coloco o tomate. Dá uma mexidinha, vai esperar ele dar uma amolecida. Ó, como é que ficou meu grão de bico. Não sei se dá pra ver. Isso aqui, gente, também pode virar bolinho. Macei, temperei, eu posso modelar em formato de bolinho. Dar uma grelhadinha só. Fica bom também.
começou a amolecer. Eita, tem grão de bico pulando aqui. Eu vou acrescentar agora o grão de bico amassadinho mesmo com o garfo. Se vocês quiserem, dá pra colocar no processador, mas eu acho que é tão rapidinho com o garfo. E aí pegar o processador ou o mixer também, né? Aí suja mais coisa também. Vou colocar isso aqui pra ficar. Colocou o grão de bico, já tá cozido, já tá amassadinho. Dá uma mexidinha. Dá pra fazer esse mesmo preparo com tofu. Pra quem não conhece o tofu, o queijo de soja, se você tem acesso a um bom tofu, ou nunca comeu, né, quiser experimentar, eu indico comprar um tofu orgânico de preferência. E aí você vai pegar esse tofu que não tem gosto de nada, ele sozinho não tem, né, como consumir, porque não tem gosto, precisa de temperinho. Então a gente pode pegar esse tofu, lavar, tirar um pouquinho da água, apertar com o garfo, ele vai esfarelar, vai ficar ainda mais parecido com um ovo mexido. E aí, ao invés do grão de bico, eu coloco o tofu. Também é outra opção de proteína vegetal para vocês consumirem ao longo da semana aí, e reduzir o consumo da carne, né? Quem gosta muito do sabor do ovo, mas quer variar, de repente, pode usar o sal negro. Aqui o meu tá junto, são umas pedrinhas, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá junto com pimenta do reino. Ele tem muito sal negro, tem bastante sabor de ovo. Então, tem alguns minerais também que são interessantes. Como eu tô com pimentinha aqui, eu coloquei pimenta do reino, sal negro e semente de mamão desidratada junto. Daí dá pra usar. E aqui a gente só acerta o sal. Coloca um pouquinho, mexe, vai provando. E finaliza com o cheiro verde. Vou colocar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Tá dando pra acompanhar como é que é? Vocês têm dúvida? Rapidinho. A gente já tem 2 preparos e temos aí uns minutinhos pro terceiro. Deixa eu mostrar então pra vocês como ficou. Ai. Esse, tá vendo? Tem algumas bolinhas que não ficaram mais inteiras, mas a maioria ficou quebradinha com os pedacinhos, tá vendo? Agora que é época de abacate, fica muito gostoso no pãozinho isso daqui com abacate, gente. Ao invés de usar alguma manteiga, eu uso abacate como uma fonte de gordura. Coloco um pouquinho de limão, pimenta do reino e esse refogadinho. E fica maravilhoso. Bem proteico, o grão de bico tem bastante proteína. Pouquíssima gordura, o trem tá balangando aqui. Lavado aqui, né? Aí. E por último, a gente vai fazer o nosso patezinho de grão de bico com o liquidificador, que é bem facinho, bem rapidinho também. A gente vai bater a abóbora cabotiã, que já tá cozida.
com o nosso grão de bico. Vai colocar um dentinho de alho, um pedacinho de gengibre. Eu gosto também de usar um pouquinho de coentro. E sal, pimenta do reino se você quiser. E é isso. Essa pastinha a gente também pode usar para compor um sanduíche. Então coloca esse patezinho aí para trazer mais nutrientes, né? Tem essa fonte de proteína aí, com uma alface, um tomate, uma cenoura raladinha, uma beterraba ralada, rúcula, fica bem gostoso. Então você pode fazer um sanduíche, você pode comer com uma torradinha, pode colocar, se você for fazer os legumes assados para acompanhar a sua marmita, pode colocar junto com os legumes, que fica gostoso de comer, com um palitinho de cenoura como aperitivo, assim, uma pastinha. Então fica bem gostoso, bem versátil também para vocês usarem. Também pode fazer uma abobrinha e rechear com esse creme que a gente vai fazer. Então primeiro a gente vai colocar a abóbora, que é mais molinha, e aí a gente vai colocar só a abóbora e ir acertando a quantidade de água aos pouquinhos, porque a gente não quer uma pastinha muito líquida, né? Tá, então pra quem não conseguiu acompanhar o começo da última receita, tá? Da última receita, Angélica, da segunda que nós fizemos. Vou repetir o que eu fiz com a receita que eu terminei agora. Amassei o grão de bico com o garfo, misturei no refogado que a gente fez primeiro com a cebola, o tomate, a cúrcuma e um pouquinho de pimenta do reino. Depois de misturado, coloquei o sal e finalizei com o cheiro verde, com salsinha e cebolinha picada. Praticamente isso. Refoga a cebola, coloca o tomate, a cúrcuma, a pimenta do reino, coloca o grão de bico, depois o tomate, o grão de bico, refoga tudo bonitinho, sal e cheiro verde só. Agora a última receita. A gente vai fazer uma pasta de grão de bico com abóbora. Então a gente vai colocar no liquidificador a abóbora cabotiã cozida. Vai colocar um dentinho de alho. Como eu sou alhuda, eu vou colocar 3 pequenininhos assim. Vai colocar um pedacinho de gengibre. Pode colocar, mesmo quem não gosta, põe um pouquinho, mas coloquem, porque o gengibre é maravilhoso, ajuda na digestão, traz bastante propriedade terapêutica, anti-inflamatória, ajuda na imunidade, é maravilhoso. Então, vocês podem colocar um pouquinho, um pedacinho só. Eu vou colocar um pedacinho assim de gengibre. E o grão de bico, e aos pouquinhos a gente vai adicionar a água. Coloca primeiro a abóbora pra gente bater, porque ela é mais molinha. E eu vou colocar um pouquinho de água no fundo. Bem pouquinho, gente, por umas 2 colheres. E depois, aos pouquinhos, a gente vai ver. Aqui eu vou colocar, então. Eu coloquei nos ingredientes pra vocês 1 xícara de grão de bico, né? Mas aí, se vocês quiserem fazer um pouco menos. E aí, coloca esse patezinho num potinho de vidro. Leva pra geladeira e dura aí uns 3, 4 dias. Ou, se quiser, também pode congelar. Né? E aí, se quiser montar a marmitinha com já os seus temperinhos. Bom, pus o grão de bico, pus tudo aqui. Deixa eu colocar o pedacinho do gengibre aqui. Tirar um pedacinho que tá ruim aqui. Vamos batendo aos pouquinhos, parando, que nem a gente fez com o inhame.
sua abóbora estiver bem molinha, não vai precisar de muita água. Ai, gente, eu adoro alho. Então, quando você começa a bater, sobe o cheirinho. Vou colocar um pouquinho de sal já. E vamos bater. Aqui não tem muito, daí a gente não consegue ir ajudando o liquidificador enquanto ele tá ligado. Porque a hora que a gente tira a tampa, o trem espirra tudo. Gente, se cair a live, a gente volta pra finalizar, porque tem uns minutinhos. Vai pra... Vamos ver se o Instagram... Ó, ficou! Dá uma ajudinha assim, dá uma sacudidinha nos trem. E aí vai batendo com paciência, com amor. Gente, isso fica muito gostoso. Experimenta o sal. A abóbora traz um saborzinho meio amanteigado, assim. Porque essa abóbora é mais docinha. Com o gengibre e o alho, harmoniza bem, assim. Fica, porque ela é bem docinha, né? Então, assim, com o grão de bico fica muito gostoso. E aí, se você quer um patê bem lisinho, vai batendo. Se você não se importa dele ficar com um pedacinho, tá pronto. Eu vou bater mais um pouquinho, mas ó, só pra mostrar que eu pus bem pouquinho água, só um fundinho aqui, assim, aqui praticamente, ó. Coloquei água só aqui, na onde tá a lâmina no meu liquidificador, bem pouquinho. A abóbora tava na água, então ela já tava com um pouco mais de água do cozimento, né? Eu não tinha deixado ela escorrer, então por isso ela já tava mais molinha pra bater. E aí, por isso que não precisou adicionar tanta água, mas aí você vai colocando aos pouquinhos. E aqui a gente tem esse patezinho aqui, essa pastinha. Depois eu vou montar um lanchinho com ele e coloco nos stories pra vocês verem uma opção pra usar. Se quiser colocar aqui também um pouquinho de alguma manteiga, uma manteiga de coco, a Angélica que tá usando a manteiga ghee, uma colherinha de manteiga ghee, vai ficar um sabor maravilhoso. E dá pra comer, dá pra fazer um pouco mais dessa quantidade, colocar um pouquinho mais de água e também fazer um creme, como se fosse um creme pro macarrão, pra um Comecei a falar e liguei o trem aqui, né? Um creme com qualquer tipo de massa, né? Macarrão, lasanha para trazer cremosidade, uma pizza, comer com uma panqueca, ou então só para acompanhar os legumes mais sequinhos mesmo, quando a gente quer alguma cremosidade. Então é isso, gente. Não sei se ficou muita coisa, se deu para acompanhar, principalmente para quem tava fazendo aí junto comigo. Me deem uns feedbacks aí, a nossa primeira live. Então nós temos 3 tipos de preparo, vou mostrar então pra vocês aqui, pera aí, aguenta. 3 tipos de preparo com grão de bico, mesmo ingrediente, a gente pode congelar, deixa a marmitinha já prontinha. Então vou te mostrar quais foram eles. Esse último aqui, ó, como ele fica bem cremosinho. Foi a nossa pastinha, o patezinho de grão de bico. Aí a gente fez o grão de bico mexidinho com tomate, cebola, cúrcuma, pimenta do reino e cheiro verde. E aqui a gente tem o nosso grão de bico cremoso, que fica maravilhoso, perfeito para comer
com uma batatinha, né, gente? Com arrozinho branco, um feijãozinho, pra comer com macarrão, com o que a gente quiser. Bom, espero ter contribuído um pouquinho aí com o preparo da semana, ajudado aí com algumas ideias. Quem fez depois, coloquem as fotinhas, postem lá, me marquem que eu quero ver e vão me dando feedback. Na próxima semana a gente tem mais uma live no domingo com outros tipos de preparo, outro ingrediente para vocês aí melhorarem a alimentação ao longo da semana. Certo? É isso então. Ótimo domingo para vocês, uma ótima semana e a gente se vê.